Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia, que Deus em Cristo vos abençoe e continue sustentando a vida de cada um dos amados irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto bíblico para a nossa reflexão nessa manhã que se encontra na carta que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Louvado seja Deus para todo sempre, que tem cuidado de cada um de nós de uma maneira especial. Aqui nós conseguimos enxergar nesse texto que eu acabei de ler, uma exclamação expressiva do apóstolo João, do grande amor de Deus, que nos alcança e nos permite ser chamados filhos de Deus. Sabemos que Deus, ele não existe sombra de variação. Ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que assina o eu sou que sou e é aquele que declara eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o final, e ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, em Deus não existe sombra de variação. Não existe nenhuma oscilação naquilo que realmente ele é. E eu poderia ficar aqui falando de vários atributos de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Porém, diante dessa exclamação expressiva aqui do apóstolo João, da grandeza que é poder ser chamado filho de Deus, né? É por esse motivo, tá na sequência do texto, que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Porque nós não vivemos por vista daquilo que está diante do nosso globo ocular. Nós vivemos por fé, uma fé num Deus que não nos decepciona. É um Deus que tem cuidado de cada um de nós e tem trabalhado na vida de cada um de nós de maneira distinta, de maneira sobrenatural. Mas aonde é que eu quero chegar? Na vida de um verdadeiro filho de Deus, aquele que tem o privilégio de ser chamado filho de Deus, por esse motivo o mundo não nos conhece, tem que haver algumas evidências. Quando eu procuro saber o significado e definição daquilo que é evidência, é o caráter ou a qualidade daquilo que é evidente, daquilo que não há uma sombra de variação, não há um espaço para dúvida. Ou seja, quando tem evidência, tem convicção. Então, para que eu e você tenhamos convicção que somos filhos de Deus, existe algumas características que não pode faltar na vida de cada um de nós. Lembrando que o apóstolo João, ele escreve esta epístola para poder confrontar, para poder debater alguns ensinos de heresia que estavam emanando através de alguns falsos mestres naquela época. Porque eles diziam que Jesus, eles não criam que Jesus ele pisou aqui na terra, eles colocavam em dúvida a eternidade, mas Deus usa o apóstolo João aqui nessa carta para poder deixar claro algumas características para que realmente o Filho de Deus ele tenha evidência que ele realmente é quem ele diz que é, Filho de Deus. Então, é uma grandeza muito grande, chega a ser sublime cada um de nós, outrora vivíamos em pecado, dizer que somos filhos de Deus. Mas não basta você falar que é filho de Deus, tem que existir o quê? Algumas evidências. Então, uma das evidências que tem que haver na minha vida e na sua é uma comunicação expressiva com Deus no vertical. Ou seja, eu tenho que viver uma vida regrada em comunicação. Porque quando eu regro uma vida em comunicação para com Deus, eu acredito que Ele é vivo, Ele é santo e Ele está ouvindo aquilo que eu estou falando através da comunicação. Então, evidências que realmente eu sou um filho de Deus, eu tenho que ter comunicação, eu tenho que ter oração para com Deus. Sendo que a oração
ela vai fazer com que eu viva uma vida de santificação. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me distancio do pecado, que de tão perto nos rodeia. Então, se eu viver uma vida de comunicação, eu vou conseguir logo ter uma vida de santificação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí vai uma coisa puxando a outra. Eu vou conseguir, se eu tiver uma vida de evidência que sou um filho de Deus, eu vou conseguir amar a Deus e amar os meus irmãos. E acreditar que aquilo que há de ser manifesto para a vida do Filho de Deus ainda não aconteceu, mas Jesus Cristo vem. Então eu tenho que ter evidências, eu tenho que ter aquilo que é real da minha vida. Eu não posso viver somente de palavras, eu tenho que viver de evidências. O que é o fruto de uma árvore? É a evidência daquela árvore, é o resultado daquela árvore. Então, para que eu realmente seja um filho de Deus, tem que haver evidências. Tem que haver um código genético, um DNA celestial de Deus na minha vida, através das minhas atitudes, através dos meus comportamentos. Mas aí eu paro para falar contigo nessa manhã e pergunto para você, é ou não é algo sublime você ser chamado filho de Deus? Mas não basta você ser chamado filho de Deus, tem que haver evidências. Quando não existe evidências, eu vou viver uma vida somente de fala. Mas Deus, que é poderoso em obras, em ações, Ele tem trabalhado na vida de cada um de nós. Eu não sei como é que você está nessa manhã. Eu não sei se você não tem uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de esperança que não traz confusão, que Jesus vem buscar a sua igreja. E como é que você está hoje? Como é que nós estamos? Então, é uma grandeza muito grande sermos chamados de filhos de Deus. Então receba essa palavra nessa manhã. É por isso que o mundo não te entende, porque acredita que nós somos, muitos de nós, fanáticos. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que nós não estamos vendo. Porque se nós acreditarmos naquilo que estamos vendo, isso não é fé, é lógica. Então nós acreditamos em um Deus que tem trabalhado pela vida de cada um de nós, em um Deus que permitiu o seu Filho unigênito morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Você pode glorificar a Deus? Que amor é esse? Quem sabe você está passando algum tipo de situação difícil e você não encontra motivo de glorificar a Deus, mas nessa manhã você quer motivo maior do que esse de glorificar a Deus, de ser chamado filho de Deus, de ter o DNA de Deus na tua vida, o código genético. E se você não mudou ainda, não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba essa palavra. É uma nobreza, é sublime, é grande ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então busque em Deus aquilo que falta para que você evidencie realmente uma vida como um filho de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus te dê graça, Deus te dê entendimento, Deus te dê esperança. Mas a esperança que nós temos não é a esperança que o mundo tem, que se decepciona. É a esperança de um Deus que não traz confusão. Então receba essa palavra nessa manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Continue cuidando de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, orar por cada um de nós. Bendito Deus e eterno Pai, eu te louvo, te exalto, Senhor, por esse privilégio de poder ser chamado do teu filho. Deus, me ajuda, me dá graça, força, para que o teu nome continue sendo glorificado através da minha existência. Ó Deus, que eu não vivo uma vida de falácia, de conversa, Senhor, inconsistente, mas que eu vivo uma vida consistente, uma vida de evidências que realmente eu sou teu filho, eu sou teu servo. Assim eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Se você sentir no teu coração
se inscreva lá no canal PR, Pastor Adailto Fonseca Café com Bíblia. Assine o sininho lá, acione o sininho toda vez que eu gravar pela manhã, vai um vídeo da Palavra de Deus para você. Envie esse vídeo para um grupo familiar, para um ente querido, para um amigo, em nome de Jesus. É a Palavra de Deus alcançando aonde muitas das vezes nós não vamos, mas a Palavra de Deus não está presa. E ela é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos. E é ela que sustenta cada um de nós. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.